E aí voltamos aí com os nossos números, né? Então terminamos falando que da resistência, né, dos funcionários públicos, 38% inexistência de indicadores, né? Então isso é um número que realmente ele é significativo, porque assim, se não tem gestão do conhecimento, eu não tenho indicadores. Então 38% é um número até baixo, né? Com a questão de indicadores. As pessoas não tinham indicadores de o tanto que a gestão do conhecimento é boa, né? 37% deficiência na capacitação de pessoal. Então, assim, é um número que hoje nós, com certeza, esse número ele deve ter diminuído, porque as empresas públicas elas estão trabalhando mais. Vocês responderam isso na nossa penúltima, última atividade, o quanto as empresas privadas têm sido parceiras das empresas públicas. Claro que sempre tem um interesse por trás disso e sempre vai ser o interesse financeiro, e não é errado pensar nisso no mundo capitalista, claro que com suas regras e suas ordens, as coisas que precisam ser feitas, as licitações, né? Então 37% era deficiência de capacitação de pessoal, tá? E aí esse mesmo número, 37%, o fato da organização tender a concentrar esforços na TI em vez de questões organizacionais ou ligadas às pessoas. Então, pessoal, o que acontece muito, né? Como nós temos um processo muito burocrático e aí a tecnologia ela veio realmente avançando cada vez mais, os esforços eles não eram equilibrados, né? Eles eram concentrados mais em tecnologia da informação do que as questões organizacionais ou ligadas à gestão de pessoas, né? E nós sabemos hoje que uma empresa, mesmo no setor privado, mais no setor privado, claro, mas no setor público e no setor privado, ela não sobrevive sem gestão, sem uma boa gestão. Uma boa gestão hoje, pessoal, seja em qualquer lugar, e eu tenho vivido isso em muitas empresas, eu tenho vivido isso na gestão pessoal de tempo mesmo. Se você não tem gestão, você não consegue equilibrar direito aí a sua organização. Né? Então vocês, por exemplo, vocês são no curso de recursos humanos e vocês são de um curso de gestão. Né? Gestão de recursos humanos. Hoje, gestão é uma coisa que está cada vez mais crescente nas organizações. Se não tem gestão, eu não tenho uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade, um bom trabalho com pessoas e assim vai. Então, primeira coisa, vocês estão em uma posição hoje na profissão de vocês que vai bombar demais, que é a gestão de recursos humanos aplicada às novas tecnologias. Então, assim, vocês precisam já de já antes do término da faculdade já trabalhar com isso, pesquisar novas tecnologias, porque realmente o futuro das organizações, além da alta tecnologia, das mídias sociais, o avanço da tecnologia, das plataformas e aplicativos, vai ser a gestão muito bem trabalhada. E o futuro dessas organizações depende de vocês. Então, por exemplo, outro dado, mas os dois últimos dados, 36% falta de comprometimento dos diretores. Muitas vezes essa falta de comprometimento dos diretores tem duas coisas nisso daí. O primeiro é que eles recebem um alto salário e às vezes não se preocupam muito com isso, e também porque são pessoas, uma geração baby boomers, uma geração um pouco mais velha, que daí entra em conflito de gerações, tá? Mesmo na área pública. Então é preciso trabalhar muito bem isso. E 36% eu achei que poderia ser ter um número mais alto com isso, mas creio que agora deve estar mais alto devido a isso, tá? Então, pouca compreensão para investimento de tecnologia voltados essencialmente para a facilitação e aprendizado e colaboração. Então, pessoal, isso foi uma pesquisa, tá? Realizada aí pelo IPEA, né, junto com 81 instituições públicas federais, só para vocês verem o cenário de como é que tá essas coisas, né? O cenário de como é que tá a gestão do conhecimento e o tanto que vocês
vocês seguirem essa parte, essa carreira pública, o tanto que vocês vão ter que trabalhar, trabalhar no sentido bom, né? O tanto que vocês podem contribuir na área pública com a gestão do conhecimento, ok? Então, aqui até agora o tópico de administração pública nós paramos por aqui. Vai ter mais para frente mais alguma coisa, só que numa outra oportunidade. Agora a gente entra. Nós vamos dar o início, tá, pessoal? E nós continuamos aí na próxima aula sobre a auditoria do conhecimento, né? Então, primeiro de tudo, o que é uma auditoria? Todo mundo, você já deve ter escutado falar, já deve ter visto na empresa de vocês. Olha, vai acontecer uma auditoria, tal, todo mundo fica de cabelo em pé, porque é onde realmente vai levantar os números para saber se tem algum erro, se não tem. Então, a auditoria, basicamente, é um exame sistemático das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor que tem o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas ou estabelecidas previamente, se forem implementadas com eficácia e se estão adequadas. Então, a auditoria é um exame sistemático para saber se tudo está em ordem. Basicamente isso. Para saber, em muitas auditorias a gente acha alguns furos, né? Auditoria a gente acha alguns roubos. Então por quê? Porque ela vai levantar sistematicamente em números o que está acontecendo aí. Isso é um sistema fortíssimo de gestão. E a auditoria é um exame analítico e pericial, então ele é bem, né, de perícia mesmo, aquela coisa detalhada, que acompanha o desempenho das operações contábeis expressas em um balanço. Muitas vezes é usada a expressão auditoria contábil, né, que serve para descrever a avaliação de uma empresa no panorama da contabilidade, né? Então, a auditoria contábil normalmente vai ver a questão de números. Então, hoje mais de 50%, 60% de problemas de empresas que entram em falência são porque foram mal administradas financeiramente e recursos inutilizados, né? Perdão, que é falta, mais uma vez, de gestão. Os profissionais que participam da auditoria de demonstrações financeiras são certificados, precisam ser certificados e devem seguir rigorosas normas profissionais, tá? Então, esses profissionais eles precisam seguir diversas normas, né? Então, por quê? Tem que ser rigorosa, perícia, né? É extremamente sistemático isso, né? E aí nós temos a auditoria externa e a auditoria interna. E aí você pode classificá-las, né? Qual que é a diferença? A auditoria externa se atribui em diversas áreas de gestão, como auditoria de sistemas, auditoria de recursos humanos, no caso de vocês, auditoria de qualidade, auditoria de demonstrações financeiras, auditoria jurídica, auditoria contábil, dentre outras. Jurídica para saber, então, por que está tendo tantos casos jurídicos, né? Por que está tendo tantos processos trabalhistas, né? Então isso vai verificar. Já a auditoria interna tem como objetivo avaliar o processo de gestão no que se refere a aspectos como a governança corporativa, gestão de riscos, né? Procedimentos de aderência às normas, se os funcionários eles estão resistentes às normas ou se eles estão cumprindo isso e o que está fazendo como prevenção quanto a isso, a fim de apontar eventuais desvios, né, como eu falei para vocês, vulnerabilidade às quais as organizações estão sujeitas. Então, enquanto o auditor externo é um profissional que é contratado de fora, precisa ser de fora, pessoal. Tá? Tem que ser um consultor de fora, porque como que você, auditor interno, vai que é você que está envolvido em alguma coisa. Então, é contratado de fora. E tem um tempo limitado para resolver problemas da empresa. Então, consultoria você tem dia para começar e tem hora para terminar. Você pode ter outros processos, mas a consultoria ela precisa ser assim. O auditor interno ele é funcionário da própria empresa que dispõe de mais tempo e de conhecimento em relação à empresa em questão. Então, a auditoria interna serve realmente para saber as questões internas da empresa e eu preciso de um funcionário interno. A auditoria externa, ela é contratada de fora, justamente por isso, para saber aonde que está os rombos, aonde que está aí o que precisa ser feito. Ok, pessoal? Então, quanto à auditoria
Esse é o nosso início, o nosso pontapé. Nós vamos continuar isso semana que vem, quarta-feira, falando mais sobre isso, porque isso é importantíssimo na gestão do conhecimento, a questão da auditoria. E aí eu vou escrever para vocês a atividade que vocês terão que fazer hoje. Vai ser mais light, tá? Mas eu preciso que vocês façam lá a nossa atividade e eu vou estar online no nosso horário de aula hoje, tá bem? Então, hoje nós tivemos números de 81 instituições federais sobre a gestão do conhecimento, sobre o que impede, né? Então, isso é muito relevante e aprendemos um pouco sobre auditoria interna e externa. Tá bom, pessoal? Vou agora postar lá a nossa atividade. Deus abençoe o final de semana de vocês. Estamos juntos. Beijo virtual. Responda as atividades, hein?